Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um desenho um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer uma ilustração em vetor. O que é o vetor? O vetor é praticamente um cálculo matemático. Tem alguns programas que fazem o uso desse tipo de relação para criar uma ilustração. No caso, eu vou usar um programa específico que é o Illustrator. É o famoso .ai. Ele faz parte do pacote da Adobe de programas e ele serve estritamente para isso, para fazer arquivos em vetor. Ele é muito usado na propaganda e no design porque ele permite que você faça esse tipo de arquivo e ele tem uma dinâmica de tamanho muito ampla, onde a gente pode colocar ele, fazer ele com um tamanho pequeno e mesmo assim usar ele para qualquer tipo de tamanho, desde que a gente faça a arte dele em vetor. Mesmo se a gente usar foto, ainda dá para usar ele em versões maiores, mas tem que tomar cuidado com esse tamanho da foto. No caso, eu vou usar ele para fazer uma ilustração, ou seja, um desenho. A vantagem de fazer em vetor é que, como ele é um cálculo, ele vê um ponto que se liga a outro e forma uma figura geométrica. Então todo o desenho vai ser baseado em figuras geométricas, desde as mais simples até as mais complicadas. A questão é que quando a gente faz um vetor, a gente tem que aplicar uma função de um objeto sobre o outro. Não é igual quando a gente pinta que eles vão se misturando em pixel. Eles realmente são pequenos objetos, uns sobre os outros. Para começar aqui, eu estou tentando fazer uma arte final só com um vetor. Eu estou utilizando algumas ferramentas que eu já sei fazer, que eu posso pegar uma simples linha e dar um comprimento e uma forma para ela com alguns cliques. Então eu estou tentando aproveitar essa função para fazer a edição da imagem. Bom, antes que você ache que eu estou simplesmente traçando por cima, o desenho que eu estou usando no fundo fui eu que fiz num estudo de foto. Eu peguei uma foto, fiz um pequeno estudo e eu estou usando ele como uma base para me fazer esse vetor. Usar o Illustrator para fazer esse tipo de coisa, ou seja, traçar por cima, é muito comum. Tem até uma comunidade muito grande de gente que só traça por cima e consegue resultados incríveis traçando. Mas não é o que eu quero. O que eu quero é usar o vetor como uma ferramenta de finalização do desenho. Então eu fiz uma base do desenho, podia ter feito digital, mas eu fiz na mão, tirei uma foto e em cima dessa foto eu estou tentando fazer esse ajuste da arte final. Como tudo que a gente faz, o processo é bem demorado e eu não quis usar nenhuma ferramenta automática de fazer porque eu gosto de controlar. Eu até que fiz rápido porque eu tenho um bom controle na hora de colocar os pontos. Isso é graças a todos os anos que eu fiquei fazendo sacolinha de supermercado, quando eu trabalhava em agência de publicidade. Então eu consigo controlar muito bem a colocação dos pontos. Para mim é mais rápido do que tentar consertar alguma coisa que eu tentei fazer o trace automático, que o programa faz. Se vocês observarem, eu estou clicando ponto por ponto para fazer. Então, nesse tipo de ilustração, eu não gosto de usar a caneta, porque a caneta ela é mais solta, então ela não dá essa firmeza de cada ponto. Para fazer essa ilustração em si, eu usei o mouse mesmo, porque eu gosto desse controle que ele tem de ponto a ponto. Uma vez que eu encontrei a forma que eu quero para o comprimento, é só aplicar na figura inteira. Aí tem que ter um pouquinho de paciência. É só ir fazendo aos pouquinhos até eu completar toda a figura.
vez que a arte está pronta, eu vou aproveitar vários recursos do programa para preencher de forma mais rápida os conteúdos internos, para colocar um pouco de cor e depois um pouco de luz e sombra. A ideia é que fazer um desenho vetor não é tão intuitivo quanto pintar com um programa de JPEG, que é os programas de pintura digital. Então eu vou usar alguns recursos. No momento eu estou preenchendo as áreas internas da figura para já ter o contorno interno sem ter que refazer de novo. Eu já fiz uma arte mesmo em volta, dá para aproveitar ela para fazer o contorno. Aí eu cometi alguns erros, eu estou tentando fazer o contorno e ele não está aceitando, porque tem que fechar a figura. Se você não fecha, ele não consegue entender do cálculo dele de como é que ele vai fechar. E vou usar essas pequenas áreas para colocar expressões de cores. No caso eu estou usando uma cor só, um amarelo esverdeado, para marcar esses volumes de cor. Vocês repararam, esse vídeo eu não estou explicando como usar o programa. O programa de vetor é um programa bem complexo de aprender a usar. Uma vez que você aprende as ferramentas, é igual todo o programa, você se vira e faz do seu jeito. Às vezes o meu jeito de fazer não é o melhor, mas é o que eu aprendi para fazer mais rápido. Então, uma vez com ele pronto, eu vou selecionar as cores exatas de cada área que eu quero para começar o processo final, que é tentar dar um pouco de brilho, de luz e sombra em cada parte. Lembrando que tem alguns ajustes que tem que ser feitos. Usando essa ideia de que um vetor é uma figura sobre a outra, eu vou ficar fazendo pequenos blocos de cores por cima da cor que eu fiz original, só que todas elas atrás da área que eu fiz de arte final. Então ela fica no fundo da arte final e eu vou fazendo pequenos blocos de cor para dar uma sombra. Além de dar essa sombra, eu também vou tentar dar um efeito de degradê. Eu vou aplicar um degradê em algumas áreas do desenho para dar esse volume que eu quero. Se vocês repararem bem, eu ponho um tom mais escuro e depois eu coloco uma pequena variação de tom no degradê. Então, quando a gente faz uma ilustração em vetor, é como se a gente montasse um quebra-cabeça. É uma pecinha sobre a outra. Parece muito complicado, mas se você for fazendo na ordem e for organizando a sua pastinha de itens, se vocês observarem, ele não separa por layer, como nos outros programas que são camadas. Cada camada é um objeto que eu estou usando para fazer essa figura. Se você tiver o cuidado de ir devagarzinho montando, respeitando a ordem do que está na frente do que, você acaba conseguindo fazer a ilustração e conseguir efeitos melhores no seu desenho. Mas tá mais para um quebra-cabeça que uma pintura. Você vai montando uma pecinha sobre a outra. Por isso que eu digo que esse tipo de programa ele não é tão intuitivo, tá? A gente tem que pensar um pouco na hora que vai fazer e tem que ter um pouco de prática. Até que no fim eu consegui um resultado bem interessante. A ideia agora, eu vou mostrar para vocês essa relação do que é uma coisa sobre a outra. Separando aqui do lado só a arte, eu vou separar
Cada pontinho que eu usei, cada um desses que eu estou separando é um objeto. Esse objeto que está formando essa arte que vocês estão vendo. Pode ver que cada um tem um formato diferente e todos eles juntos é que formam a figura. O mesmo acontece com a cor. Se eu separar a área de cor e colocar ela ali do mesmo tamanho, vocês vão ver que se eu separar cada pedacinho de cor, mesmo que seja uma sombra ou um brilho, é um objeto em si, um sobre o outro, o que forma a imagem final que a gente vê no desenho. Se mudar a ordem ou mudar os itens, já não fica a mesma coisa. Essa que é a dificuldade para fazer um desenho em vetor. Qual que é a vantagem de fazer um desenho em vetor? Se você faz um desenho, uma ilustração que nem essa em vetor, não importa o tamanho que eu fiz, eu posso imprimir ela com 10 centímetros ou com 2 metros, ela vai manter a mesma característica. Os pixels não vão estourar. É por isso que esse tipo de arquivo é tão usado com propaganda e com divulgação em geral, porque você consegue mudar o tamanho dele sem perder qualidade. Eu espero que com esse vídeo eu tenha explicado um pouco o que é vetor, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu sei que vocês devem ter ficado com muitas dúvidas, perguntem aqui embaixo. Tem alguns canais de alguns amigos que eu gosto, eu vou colocar os links aqui embaixo, que eles só trabalham com vetor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!